Olá, irmãos! Estamos aqui para mais um culto de oração Encontro com Deus. O culto presencial aconteceu na quinta-feira, mas aconteceu problemas com a gravação, então estou aqui gravando novamente para que os irmãos que ficaram em casa ou não puderam estar na igreja não deixem de também se edificar na palavra do Senhor ou também crescer junto como igreja. Então nós vamos gravar e colocar no Face da igreja para que os irmãos também que não puderam vir por algum motivo possam olhar o culto e receber a mensagem. Antes eu gostaria de orar com os irmãos nesse momento, então convido a todos a estarem nas suas casas orando. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade de aprendermos a Tua Palavra através da internet, que o Senhor esteja a trabalhar com a Tua Palavra no nosso coração, para que nós venhamos a cada vez mais aprender do Senhor e nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Que o Senhor esteja a abençoar o nosso culto, abençoe cada família na sua casa. Assim nós queremos te entregar um culto que seja agradável a Ti. Que a Tua Palavra realmente mude as estruturas do nosso coração. O Senhor tem poder e autoridade para isso. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. O tema que foi trabalhado no culto desta quinta-feira, o culto de oração Encontro com Deus, é um tema chamado Eis que Tudo se Fez Novo. E nós vamos ler um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que é a segunda carta. Então, pegam as suas Bíblias, abram lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 17 até o verso 19, tá bom? E a palavra de Deus nos diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura és. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém, meus queridos? Veja só, eu gostaria de que os irmãos lembrassem do dia da sua conversão, quando realmente essa mensagem, essa palavra da reconciliação chegou até os irmãos e os irmãos abraçaram isso. Na minha vida foi como uma pancada. Isso aconteceu realmente de uma hora para outra, sem esperar, eu não tinha previsão disso acontecer. Fui criado em um lar que não era cristão, não buscava conhecer a Deus, não tinha pessoas que me falassem sobre Deus, mas de uma hora para outra, um pastor, um senhor me falou sobre Jesus e tudo isso mudou na minha vida. A palavra de um irmão que frequentava a juventude comigo nessa época é que foi a mesma coisa que pegar um balde de água e jogar em um vidro sujo. A mudança, apesar de ter muita coisa que ainda precisa ser limpado e ser trabalhado, a mudança foi visível. Foi algo que aconteceu assim. Eu me agarrei com Jesus porque eu sabia que era a única salvação que eu poderia encontrar. Foi no meu caso. No caso da minha esposa, que cresceu dentro de um lar cristão, já foi diferente. Foi uma conversão progressiva, porque ela desde pequena foi escutando a mensagem do Evangelho, as histórias sobre Jesus, foi escutando que era importante orar, quem era Jesus, e tudo isso foi acontecendo aos poucos, mas mesmo assim, teve um dia que ela precisou tomar essa decisão de aceitar isso para sua vida, de se agarrar nessa boia, apesar dela ter escutado isso há tanto tempo, de tudo isso já ir trabalhando na vida dela, ela se agarrou da mesma forma em Jesus e aconteceu o que nós chamamos de conversão. Mas com ela foi diferente, foi um processo que foi sendo trabalhado pouco a pouco. A palavra foi trabalhando desde pequenininha na vida dela. No meu caso, como eu não tinha acesso à palavra de Deus, não tinha costume, nem escutava nada a respeito, foi realmente de uma hora para outra. Mas com ambos aconteceu isso. Eis que tudo se fez novo. Tanto com ela quanto comigo, no momento da conversão, tudo mudou, tudo se fez novo. Tudo mudou na nossa vida. E como que tudo mudou? Porque até então nós pensávamos, e é normal, que nós deveríamos defender os nossos ideais, as nossas ideias, aquilo que eu gosto de fazer, as pessoas que eu amo, ter as reações que eu penso ser certo, as atitudes que eu imagino como sendo corretas, aquilo que me agrada, buscar aquilo que me contenta. Mas depois que aconteceu o que nós chamamos de conversão, Jesus entrou na nossa vida e nós entregamos a nossa vida a Jesus,
Agora nós passamos a ver aos poucos as coisas diferentes. Tudo se fez novo. Agora a minha visão não é mais aquilo que eu defendo, aquilo que eu quero enxergar, mas o que Jesus enxergaria, o que Jesus defenderia, o que Jesus faria no meu lugar. Aquilo que me agrada passou a dar lugar para aquilo que agrada ao coração de Deus, o coração de Jesus. As minhas reações frente àquilo que me acontece já não é mais segundo a minha carne, como até o nosso Senhor Jesus nos ensina. Se alguém te bate, oferece a outra face. Antes, se alguém bate, a gente bate de volta, é normal, é nossa natureza. Hoje tudo isso precisa mudar, porque nós entregamos a nossa vida a um senhorio de alguém que pensa muito diferente do que nós pensávamos, que age muito diferente daquilo que nós agíamos. Então, por isso que tudo se fez novo. Antes a nossa vida era focada em nós mesmos. Agora ela deve ser focada na vontade do nosso Deus. E tudo isso muda. Muda a forma como nós enxergamos o mundo, muda a nossa reação, muda os nossos gostos. Não tem como alguém que aceita Jesus permanecer da mesma forma que sempre foi. Tanto no meu caso, quanto no caso da minha esposa. Tudo muda. Eis que tudo se fez novo. E nós entendemos que tudo isso aconteceu pelo sacrifício de Jesus. Tanto a sua morte na cruz, quanto a sua vida aqui na terra. Nos deixando a palavra, nos deixando o exemplo, pagando o preço pelo nosso pecado. Pode acontecer essa conversão, mudar a rota na nossa vida, graças a Jesus. Tudo veio através dele, como a palavra diz assim, no versículo 18. E tudo isso provém de Deus. Tudo isso aconteceu vindo da parte de Deus. Ele nos reconciliou, ele mesmo reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu esse ministério da reconciliação. O próprio Senhor reconciliou com ele o ser humano. Através de Jesus. Tanto do seu sacrifício na cruz, quanto a sua vida aqui na terra. Abraçamos isso, aceitamos isso, queremos isso, porque é como se alguém jogasse uma boia para a salvação daquela pessoa que está se afogando. Eu tinha uma vida errada e eu sabia que eu estava errado. Eu sofria com isso, eu não via saída para isso. Eu sabia que eu estava cometendo coisas que não eram certas. Isso eu sabia. O que eu não sabia era como eu podia mudar isso. E quando alguém me lançou essa boia, eu me agarrei com toda a força. Então, apesar de saber que eu estava errado, eu só não sabia como mudar isso. E quando me foi oferecido essa mudança de vida através de Jesus, eu me agarrei com toda a força. Então, só através de Jesus é que isso acontece. Nós éramos antes inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus. E nós entendemos que tudo isso acontece graças a Jesus. Nós recebemos essa mensagem que a Bíblia fala, a mensagem da reconciliação. Mas não para por aí. Eu perguntei aos irmãos da igreja, nessa quinta-feira, quem tinha um ministério na igreja, quem exercia algum cargo, ministério. Para os irmãos que não conhecem, um ministério geralmente associado a uma questão de trabalho. Por exemplo, ficar na portaria, lidar com o som, ser o pastor, ser o obreiro, tá na diretoria. Isso é mais levado como ministério. E eu perguntei, e algumas pessoas levantaram a mão, mas a maioria ficou com a mão abaixada. Então eu falei desse versículo, lemos esse versículo que a palavra nos diz assim, nós recebemos, aqueles que abraçaram a fé em Jesus, que entenderam isso, que mudaram de vida, que eis que tudo se fez novo, nós recebemos o ministério da reconciliação. Todos receberam o ministério da reconciliação, que é justamente pegar essa mensagem que mudou a sua vida, que fez essa pessoa se reconciliar com Deus, que nos fez se reconciliar com Deus e entregar a outras pessoas que ainda não se reconciliaram com Deus. Esse é o nosso ministério, esse é o nosso primeiro e maior ministério, que não foi entregue por assembleia de igreja, por diretoria, por pastor, foi entregue por ninguém menos que o Senhor da igreja. Ele nos deu esse ministério. E aí que está a questão, nós recebemos isso, temos a mensagem que foi através de Jesus, através do seu sacrifício na cruz e da sua vida. Agora nós temos que entregar essa mesma mensagem que nós recebemos, que nós aceitamos e que mudou a nossa vida, a outras pessoas. Esse é nosso maior ministério. Quantas pessoas aí fora que estão justamente numa posição que nós nos encontrávamos antes, às vezes triste, sabendo que estão erradas, mas não sabem aonde buscar ajuda, não sabem onde se ancorar, porque justamente todos sentem falta de Deus, de alguma maneira, e tentam colocar no lugar de Deus
alguma outra coisa, seja o dinheiro, seja relacionamento com pessoas, seja bebida, seja droga, não sei, cada um tenta colocar na sua vida, no lugar de Deus, alguma coisa para suprir, mas no final sabe que isso não acontece, nós não ficamos com o coração cheio. Somente Deus, somente essa nossa reconciliação com Deus pode nos preencher por completo. Nós que sabemos disso, devemos entregar essa mensagem às outras pessoas, porque assim como, não sei se já aconteceu na vida dos irmãos, mas de vocês estarem brigados com alguém que vocês tanto amam, que vocês tanto gostam e que vocês sabem que essa pessoa também os ama. Mas por algum motivo aconteceu uma briga que vocês estão separados. Aconteceu esse rompimento. Quando acontece a reconciliação é alegria, é festa, porque você amava essa pessoa, você gostava de estar com essa pessoa. De alguma forma você sabia que você precisava dessa pessoa, né? Para estar completo. É a mesma coisa com Deus. Nós precisamos de Deus. Apesar de muitas pessoas que não conhecem, no seu íntimo elas desejam e anseiam fazer as pazes com Deus. E nós temos essa mensagem da reconciliação. E olha só, o mais interessante disso é que a Bíblia nos fala que nós temos esse dever, essa mensagem e esse ministério da reconciliação, e ela nos diz qual que é a mensagem que nós devemos entregar. É justamente essa, que Deus não leva em conta o pecado dos homens, os erros dos homens, em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem. E nós temos esse ministério de entregar essa mensagem às outras pessoas. O que nós falhamos muitas vezes é pegar outra mensagem e entregar às pessoas. Apontar os erros, dizer que o que elas estão fazendo não é certo. E eu falo por experiência própria. Eu sabia que o que eu estava fazendo não era o certo, não era correto. O que eu não sabia era como mudar essa situação. Por isso que quando alguém me entregou essa mensagem da graça do Evangelho, de um pai que me ama, que entregou o seu filho no meu lugar, pagou o preço pelos meus pecados e não vai levar isso em conta, eu me abracei com toda a força. E toda a mudança da minha vida não foi por medo de ir para o inferno, não foi por questão de querer agradar os outros seres humanos, mas foi para não entristecer o coração desse Deus, desse Pai que eu sei que me ama e que entregou tudo por mim. Assim como um filho que ama seu pai e sabe que seu pai o ama, não vai querer entristecer o coração desse pai. Isso é o Evangelho da Graça. Esse é o nosso Evangelho. Nós sabemos que aquilo que nós fazemos de errado tem consequência, sim, mas a nossa mensagem, segundo o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios é essa, que através de Jesus, Deus não leva em conta os nossos pecados. Essa é a nossa mensagem da reconciliação. E isso nós devemos levar às outras pessoas. Deus trabalha na vida de cada um como um pai que ama o seu filho. Não é nós apontando o erro, não é nós julgando num sentido de apresentar como um Jesus que está lá pronto para nos condenar, um Deus que está pronto para nos condenar pelos nossos erros. Não é isso. A nossa mensagem é uma mensagem de reconciliação, levando esse pai que ama os seus filhos, uma mensagem da graça, do Evangelho, a única boia capaz de nos salvar no meio desse oceano onde nós estamos a nos afogar é essa, que Deus, através de Jesus, o seu Filho, não leva em conta os nossos pecados. O seu sacrifício na cruz pagou os nossos pecados. A sua mensagem, sua vida na terra, nos deu o exemplo. Vamos nos agarrar nesse Pai tão amoroso e levar essa mesma mensagem a todos aqueles que precisam. Esse é o nosso maior ministério. Que Deus abençoe a todos os irmãos e uma ótima semana ou final de semana a todos. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.